Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou apresentar para vocês aqui o plano de estudo tutorado de História, tá? PET, Plano de Estudo Tutorado. Vamos ver, o nosso conteúdo de História, ele tem início na página 53, se eu não me engano. Vamos ver aqui, página 53, vamos achar a página 53, achei. Olha, componente curricular História, segundo ano, total de aulas por semana o total de semanas são 4 semanas, o número de aulas, 2 aulas por semana e o total por mês, 8 aulas. Aqui o autor colocou, ele explicou por que nós temos que trabalhar dessa forma, por causa aí da escala mundial, planetária, da propagação do Covid-19. Enfim, nós temos que tomar os devidos cuidados por causa da pandemia. O eixo temático nosso, cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, dentre os anos de 1822 a 1900, mais especificamente. Cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, a gente tem aí a data de 1822, essa data é uma data diferente para o Brasil, é uma data o quê? É a data da nossa, adivinha, quem é que sabe me responder? O que aconteceu em 1822? Foi a independência, dia 7 de setembro de 1822. Mas antes da gente começar a ver a independência do Brasil, nós temos que ver outro contexto histórico que estava no momento da independência do Brasil. Nós temos aí o primeiro tema, esse é o eixo temático, tema, embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Olha, o autor colocou aqui, fique por dentro dos conceitos. Caro aluno, aluna, nessas 4 semanas você vai estudar o processo que provocou o fim do sistema colonial aqui no Brasil. Quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e conquistou a sua independência. Ele vai falar sobre o antigo regime, que a gente chama também de absolutismo, né? O antigo regime ele era marcado pelo absolutismo, o poder absoluto dos reis. A base econômica era o mercantilismo, a sociedade estava se organizada de forma estamental, onde o lugar da pessoa na sociedade era determinado pelo nascimento. Ela era praticamente sem mobilidade, nasceu em determinada classe, ficaria naquela classe. Praticamente era zero a questão da mobilidade social, de ficar rico ou pobre, vice-versa. Enfim, vocês vão ler, depois vão colocar a mão à massa. Agora é hora de testar o conhecimento de vocês. A atividade 1, luzes da razão para a mudança. Lembrem-se que eu trabalhei com vocês sobre o iluminismo no início do ano, antes da pandemia. Iluminismo, luzes da razão, aqui com letra maiúscula, é o mesmo movimento, é o iluminismo que teve início na França, ó. Os iluministas acreditavam que só um tirano aqui é o rei, tá? Poderia tentar resolver problemas sociais através da violência. Por isso, eles defendiam a educação como um grande caminho para a mudança. Assim, as crianças deveriam aprender a amar a liberdade e a justiça e teriam uma sólida formação científica. Então, os iluministas acreditavam que só um tirano tentaria resolver os problemas sociais através da violência. Por isso, eles achavam que a educação ela tinha que ser um caminho para mudança, tinha que mudar aquilo. Só o tirano? Não. Então, as crianças deveriam aprender a amar a liberdade e a justiça e teriam uma sólida formação científica. A tortura e a pena de morte seriam abolidas. Como usava-se pena de morte? O próprio rei francês teve a sua cabeça cortada em praça pública, o rei Luís XVI. As prisões elas visariam a reeducação do criminoso. A tolerância seria cultivada. Não se perseguiria ninguém por suas próprias ideias. É a questão da liberdade de pensamento, de expressão, que eu comentei sobre o filósofo que era defensor, por exemplo, Voltaire, as suas próprias ideias religiosas e políticas. Agora pense, será que esses ideais seriam válidos hoje? Será que o Brasil atual deixaria de um iluminista satisfeito? Descreva em seu caderno a sua opinião para o posicionamento, descreva em seu caderno a sua opinião para posteriormente discutir com o seu professor e o seu colega de classe
na volta às aulas. Pode discutir comigo aqui também, tá? Mas eu quero isso tudo relatado no caderno, porque é uma comprovação que vocês estão estudando. A atividade, então, nossa, hoje é só essa de história, só essa aqui, ó. Descreva em seu caderno a sua opinião para posteriormente discutir com o professor e seus colegas na volta às aulas. Vocês vão discutir o quê? Será que esses ideais seriam válidos hoje? Será que o Brasil atual deixaria um iluminista satisfeito? Para ter como base, para fazer a questão, utilizem o caderno de história de vocês na matéria sobre o iluminismo, tá ok? Muito obrigada!